As Bíblias, o livro de 1 Pedro, um dos últimos livros da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5. Todos acharam? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. 1 Pedro 5, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis incorruptível coroa de glória. Primeiro ponto que eu queria destacar aos irmãos aqui, hoje nós vamos falar sobre o ministério de pastor. Porém, todas as vezes que você encontrar na Bíblia bispo, presbítero, pastor, é a mesma coisa, ok? A mesma função, tem a mesma característica. Então isso não é que o bispo tem uma posição diferente. Para algumas igrejas, para alguns ministérios, o presbitério é uma preparação para pastor. Então é quando o irmão alcança uma postura onde ele já assume responsabilidades, ele começa a ser provado dentro de uma série de circunstâncias que é uma preparação para que ele venha então a ser ungido e levantado pastor, em alguns ministérios. Mas quando olharmos dentro da palavra de Deus, não existe uma diferença entre eles. Bispo, pastores e presbíteros estão inseridos dentro do mesmo contexto de função e responsabilidade dentro da igreja. Interessante porque esses 4 versículos aqui, ele vem falar sobre a responsabilidade dos pastores. Dentro desse versículo tem muitos assuntos que nós vamos tratar em muitas outras passagens. Hoje é um dia que, o tempo permitindo, nós vamos ler muitas passagens. Talvez seja um ministério que nós não vamos conseguir fazer em uma ministração somente. Talvez a gente vai ter uma segunda ministração, mas é importante os irmãos compreenderem isso de início. Pastor é aquele ministério aonde ele tem a responsabilidade de cuidar do rebanho, de cuidar da igreja. Mas não necessariamente, não por obrigatoriedade, o pastor é o dono da igreja. Pode parecer isso, que ele é o dono da igreja. Mas existe uma integração entre os ministérios. E esta integração que a Bíblia nos ensina mostra que o pastor, ele é uma autoridade, sim, determinada, e nós vamos ver que existe uma palavra que fala exatamente sobre isso, que ele tem que realmente presidir, ele tem que liderar, ele tem que ser a ordenança, ele tem que ser a cabeça, ele tem que decidir, não cabeça no sentido do corpo de Cristo, mas na liderança entre os irmãos. Porém, os ministérios, eles acontecem de forma integrada. Então, não necessariamente um pastor compreende e entende melhor do processo de evangelização. O evangelista entende e compreende muito mais. É por isso que você vai ver na palavra do Senhor, em alguns momentos, Paulo relata isso quando fala sobre a intervenção dos profetas, que quando uma profecia estiver sendo conduzida e trazida à igreja, a igreja inteira deve se calar e ouvir. Não importa se naquele momento está tendo uma ministração de louvor, não importa se naquele momento a igreja está orando, não importa se naquele momento está tendo uma ministração de um pastor. A igreja inteira para. Porque se o profeta levantado pelo Senhor começa a trazer uma mensagem de Deus, todo mundo para. Ou seja, isso não significa, para deixar mais claro aos irmãos, que o simples fato
do pastor ser a liderança da igreja, ele não é o dono da obra de Deus. Então, naquele momento, a profecia, ela tem prioridade. É por isso que Paulo diz que nós temos que simplesmente interromper tudo e esperar o profeta. E se for alguém que estiver orando e falando em línguas, a igreja deve se calar. Mas se não houver interpretação das línguas, do que está sendo dito, é necessário que então aquela pessoa que tem poder e controle sobre o Espírito, que ela não continue a falar. Porque se não houver interpretação, não edifica a igreja. Não traz ordem, nem mesmo edificação sobre a igreja. Então entendemos que o pastor, ele é sim uma liderança, ele tem a responsabilidade de cuidar do rebanho, mas ele não é o dono da igreja. Ele não é aquele que manda. A Bíblia diz que quando acontecem situações como essa, como eu dei exemplo, tudo deve ser interrompido e a igreja precisa então ser edificada pela ministração de uma profecia, pelo que está sendo trazido à igreja naquele momento. Então, infelizmente, confunde-se muito este cuidado, o zelo que o ministério de pastor tem com as ovelhas, misturando e invertendo os valores como se eles fossem donos da igreja, e não são. Esses 4 versículos falam muito dessa responsabilidade que os pastores têm de apacentar, de cuidar dos rebanhos, do rebanho, das igrejas. Então nós vamos ver algumas passagens aqui, amados, como eu disse aos irmãos, hoje nós vamos ler bastante passagem. Nós vamos abrir agora no livro de Isaías. Isaías, para muitas bíblias, aí é quase o meio dela, né? Isaías capítulo 56. Isaías 56. Nós vamos ler a partir do versículo 8. O importante é a partir do 10, mas vamos contextualizar do 8 em diante. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispenseiros de Israel. Ainda ajuntarei outros que já se lhe ajuntaram. 9. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, trazei vinho, beberemos, bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Amados, não é à toa, não é por acaso, que o que nós estamos lendo aqui foi escrito por um profeta. O que ele estava enxergando não era somente a situação atual local, mas é porque haveria também um tempo, que é exatamente o tempo onde nós estamos inseridos, em que os pastores seriam medidos e enxergados exatamente desta forma. Homens que devoram os rebanhos, que ensinam coisas, que discipulam o povo para que a sua ganância seja atendida. Ele usa uma expressão aqui, amados, no último versículo que nós lemos, no versículo 12, dizendo assim: vinde, trazei vinho, vamos festejar, vamos nos alegrar. E ele faz um comentário aqui dizendo assim: porque o dia de amanhã será como este. E ele fala mais: e ainda será maior e mais famoso. Talvez você vai se familiarizar com esse versículo através de algumas frases que você deve escutar nos rádios e ministrações de algumas lideranças, de alguns pastores. Aonde ele está dizendo assim: olha,
O ano de 2019 vai ser o maior ano da sua vida. Venha, porque você vai participar de uma corrente, de uma campanha, e a sua vida vai ser totalmente transformada. O melhor ano da sua vida ainda está por vir. O melhor dia da sua vida, a melhor semana, o melhor mês da sua vida ainda está por vir. Vai ser muito melhor o dia de amanhã. Confia no Senhor. Amados, e nós escutamos essas coisas, a igreja do Senhor escuta isso, e ela se empolga. É exatamente isso que Isaías está falando. Uma das características desses devoradores de ovelhas, de almas, intitulados como pastores, é sempre criar uma mentalidade, criar um clima de que o nosso futuro, o dia de amanhã, o nosso próximo ano, o ano que está por vir, vai ser o maior ano da sua vida, o melhor ano da sua vida. Mas quando você vê Cristo no Sermão da Montanha dizendo assim, que nós não temos que pensar no dia de amanhã, nem se preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal, vai totalmente na contramão disto. Por quê? Porque criando e estimulando o povo a acreditar algo como isto, de que o ano de 2019 vai ser o melhor ano da história das nossas vidas, faz o povo então se empolgar e acreditar e ser facilmente ludibriados, porque é exatamente isso que eles querem ouvir. O povo não quer ouvir que 2019, amados, vai continuar sendo um ano duro e mais difícil. O povo não quer ouvir que o ano que vem vai ser um ano mais difícil do que este. Podemos conquistar algumas coisas, mas a Bíblia nos ensina, amados, que quanto mais nos aproximamos da volta de Cristo, pior vão ficar as coisas. E nós estamos vendo ano após ano após anos, amados. Nós estamos contemplando coisas cada vez mais terríveis. O terrorismo, a violência, a depravação do homem. As coisas estão ficando cada vez mais podres e nojentas. Nós acabamos de terminar e passar por um processo de eleição. Amados, sinceramente, eu não me recordo de uma campanha tão nojenta como esta, de tanta mentira, vídeos pornográficos envolvendo candidatos mentirosos, que nem eram verdadeiros, políticos que foram esfaqueados, e o povo não percebe que as coisas têm piorado. O povo não percebe que ano após ano aquilo que a Bíblia diz está se cumprindo. E vêm esses pastores gulosos, como nós lemos aqui, devoradores, e criam uma imagem para o povo de que tudo vai mudar, vai ser melhor, o ano que vem vai ser maravilhoso, vai ser fantástico. Claro que nós vamos e podemos desfrutar de coisas maravilhosas no ano que está por vir. Claro que nós podemos e devemos desfrutar de coisas maravilhosas, amados, no dia de amanhã. Claro que isto pode acontecer. E claro que nós vamos provar de dias assim. Mas não é esta postura que o Senhor espera do seu povo. Basta cada dia o seu mal, amanhã Ele cuidará de si mesmo. Nós não temos que nos preocupar do que está por vir. Nós temos que nos preocupar com o dia de hoje, porque aquele que anda olhando lá à frente no horizonte, não percebe o precipício, o abismo que está debaixo dos teus olhos. E esses pastores são homens que não estão preocupados em cuidar da igreja, mas estão preocupados em anestesiar o povo para camuflar a realidade e poder extrair o máximo que eles puderem. Amados, nós como brasileiros vivemos isso na política recentemente, aonde um plano de governo na penúltima eleição foi tudo camuflado. Segurou os aumentos de energia, segurou os aumentos de taxas, de uma série de coisas. Todos os números foram camuflados para conseguir então o governo que estava no poder se reeleger. E depois que ele se reelegeu, tudo veio à tona e o Brasil afundou numa crise de forma violenta. O povo foi enganado. O povo foi, amados, ali, a situação do Brasil foi uma situação que foi camuflada. A verdade não era um compromisso daquele governo, mas sim o poder. É exatamente isso que os pastores têm feito em muitas das igrejas. É isso que este versículo está falando, que Isaías está falando, amados.
de homens que estão comprometidos em alcançar os seus próprios objetivos, na ganância da sua alma, não estão preocupados com aquilo que nós lemos em 1 Pedro 5, do versículo 1 ao versículo 4, que nos ensina que a responsabilidade do presbitério, a responsabilidade do pastor, a responsabilidade dele é cuidar do povo, é apacentar o povo, e não extrair e arrancar tudo o que eles podem para os seus objetivos particulares. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos vendo e ouvindo aí fora. Nas igrejas, nas rádios, aonde estão se vendendo exatamente isso que diz no versículo 12. O dia de amanhã, o ano que está por vir, vai ser o melhor ano da sua vida, vai ser o maior ano da sua história. Mas ele está dizendo que é exatamente o que os lobos devoradores desses pastores ensinam. Tem isto por base e por característica. Nós estamos aqui em Isaías, amados. Vamos para o próximo livro. Se você for folheando aí, você vai entrar em Jeremias. Vá até o capítulo 23. Existe uma promessa do Senhor aqui maravilhosa, amados. Capítulo 23 de Jeremias. Ok? Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: ai, sabe daqueles pastores que nós acabamos de ler em Isaías? Olha só. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que, apacentando o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Existem muitas coisas importantes aqui. Preste atenção, amados, porque o Senhor não está falando dos bastardos, o Senhor não está falando dos bodes, o Senhor está falando das suas ovelhas. Porque existem muitos assentados nas cadeiras, nos bancos das igrejas, que não são ovelhas do Senhor, que não fazem parte do aprisco do Senhor. Esta palavra, esta promessa vindo da parte de Deus, ela é para as suas ovelhas. Como saber se esta ou aquela pessoa, ou eu sou uma ovelha do Senhor, ou eu sou um bode? Amados, tem várias maneiras de você descobrir isso, mas eu vou pelo caminho mais simples. Por que você veio até este lugar? Por que essas pessoas se deslocam da sua casa para ir até as suas congregações? Para serem curadas? Para enriquecer? Para que os seus filhos sejam curados ou tirados das drogas? Para que seu marido abandone os vícios? Para que a sua mulher, o Senhor conceda a graça de trazer uma varoa para si, porque Ele quer casar? Essas não são as ovelhas do Senhor. Todo aquele que vem até a presença do Senhor com o interesse de negociar e barganhar com o Senhor, não fazem parte desta promessa. Então é importante deixar isso claro. Ovelhas são ovelhas, e Ele está falando destas. Bodes não estão inclusas aqui. Então, Ele está falando que aquelas ovelhas que foram afugentadas por pastores, homens que foram levantados para cuidar dessas ovelhas, e elas abandonaram, saíram da igreja, porque ouviram muita heresia, porque viram muitas coisas erradas, porque perceberam que a maneira como o rebanho estava sendo conduzido não está alinhado à palavra do Senhor, nem à sua sã doutrina. Essas ovelhas foram dispersas.
É uma promessa de Deus que verdadeiramente as suas ovelhas que querem ser apacentadas por Ele, mesmo que estejam, mesmo que passaram, mesmo que outrora sofreram com esse tipo de problema, a Bíblia diz que o Senhor vai levantar homens na terra para cuidar dessas vidas, para apacentar as suas ovelhas. Elas não ficarão órfãs, elas não ficarão sem nenhuma atenção ou apacentar do Senhor. Ele diz que assim se fará, mas para as suas ovelhas, não para os bodes. Tem muitas pessoas que saem das igrejas por problemas dentro da igreja. Saem porque tiveram divergências, problemas em outras situações e saíram. Mas essas pessoas não saíram desta ou daquela igreja ou de uma outra igreja e foram congregar em algum lugar, ou estão buscando e servindo a Deus de alguma forma ou de alguma maneira. Não. Essas pessoas voltaram para o mundo, porque na verdade nunca foram buscar o Senhor. Por empolgação, por emoção, por algum fator, estavam lá. Mas na primeira provação, quando o sol saiu, como não tinha raiz em si mesmo, o sol queimou e elas morreram. E não frutificou. A semente não frutificou. Isto não é culpa somente dos pastores, nem mesmo da igreja. Primeiro, amados, temos que separar o joio do trigo, ovelhas de bodes. Esta promessa é para as ovelhas do Senhor. Amém? Até aqui compreendido? Então vamos lá. Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, capítulo 20. Nós vamos falar aqui de algumas responsabilidades que os pastores têm sobre o povo. Então, aqui em Atos capítulo 20, nós vamos ler apenas o versículo 28, ok? Atos 20, 28 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Uma das responsabilidades e dever do pastor é o quê? Cuidar das ovelhas que lhe foi confiado. Vocês pegarem, amados, se nós pegarmos lá, Atos capítulo 2, é marcado aquele capítulo pelo advento do Espírito Santo, quando ele vem e toma ali os discípulos. Mas a Bíblia diz que com o passar do tempo, almas foram se achegando e se convertendo ao Senhor e sendo batizadas e se arrependendo, e ali foi um mover do Senhor maravilhoso. Mas existe um ponto que o Senhor diz que quando isso tudo começou a acontecer, a Bíblia diz que Deus acrescentou à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Deus, amados, era quem enviava essas pessoas à própria igreja. E a Bíblia diz aqui que o Senhor confiou este rebanho aos pastores, aos bispos, aos presbíteros. É nossa responsabilidade cuidar daquilo que nos foi confiado. Se foi nos dado por responsabilidade e o nosso ministério é pastorear, nós temos que cuidar. O primeiro dever do pastor, aqui descrito de forma muito clara, e como nós lemos lá em Pedro também, 1 Pedro 5, é que os pastores, os bispos, os presbíteros têm o dever de cuidar das vidas, têm o dever de apacentar eles, custe o que custar, pague o preço que for necessário. E isso, amados, envolve muitas vezes sair das nossas rotinas comuns. Isso envolve muitas vezes avançar nos horários de noite. Isso envolve muitas vezes contra as nossas programações e planejamentos, e de repente temos que deixar as nossas coisas de lado para poder estar ao lado de alguém, para poder cuidar.
Por isso ele diz que a responsabilidade do pastor é cuidar. Um outro dever que os pastores têm, amados, eu queria que vocês estivessem abrindo em Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Versículo 7. Acharam aí? 13, 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Amados, folha uma página, avança mais uma página, você vai chegar no livro de Tiago. Depois do livro de Tiago tem o livro de 1 Pedro, que nós estávamos lendo, lá no capítulo 5. Vamos lá, novamente. Depois de Tiago tem Pedro, pode continuar folhando, tem Pedro. Depois de 1 Pedro, nós vai até o capítulo 5 de 1 Pedro. Olha o que diz o versículo 3. 1 Pedro 5, 3. Diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Um outro dever do pastor é ser exemplo. Como ele diz aqui no versículo 3, que nós temos que ser exemplo para o rebanho, como nós lemos lá em Hebreus 13, 7, o pastor deve ser o quê? Como ele diz, deve ter a sua fé, a sua maneira de ver imitada pelo rebanho. Então, responsabilidade do pastor é cuidar da igreja, sim, apacentar o rebanho, sim, mas a responsabilidade do pastor também é ser exemplo, dar bom testemunho. E como nós vamos ensinar o que é ter fé se eu não tenho fé? Como nós vamos ensinar a confiar em Deus se eu não confio em Deus? Então é necessário, sim, cuidar da igreja, mas é responsabilidade do pastor dar bom testemunho, ser um exemplo a ser seguido. Por quê, amados? Porque talvez as pessoas acreditem que não é possível servir a Deus no século 21, o mundo do jeito que ele está. Então é necessário que um homem seja levantado, aquele que cuida da igreja precisa mostrar para o povo, visivelmente, que é possível servir a Deus, que é possível não se corromper com esse mundo, que é possível crer no Senhor diante de tantas aflições e provações. É responsabilidade do pastor cuidar da igreja, é dever e obrigação e responsabilidade do pastor ser exemplo em tudo. A Bíblia diz que o pastor deve ser exemplo em tudo, não é na área financeira, não é no casamento, em tudo, em toda a sua maneira de viver, como nós lemos em Hebreus 13, 7. Toda maneira de viver, tudo como ele vive no mundo, como ele se porta, como ele trata as pessoas, como ele convive socialmente com as pessoas, nós temos que ter isso como um exemplo. Vamos voltar em 1 Timóteo, capítulo 5, vai voltando aí um pouquinho, ajuda. 1 Timóteo, capítulo 5, hoje nós vamos ler bastante textos, amados. Nós vamos ver uma outra responsabilidade que os pastores têm. Nós vimos primeiro que é obrigação e dever dos pastores cuidar da igreja, cuidar do rebanho. Nós vimos também que é dever e responsabilidade dos pastores ser exemplo. E agora, olha o que diz aqui no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 17. Vamos ler? Diz assim: os presbíteros, lembra? Bispo, presbítero, pastor, mesma coisa, ok? Os pastores, os presbíteros, que governem bem e sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Uma das atribuições, um dos deveres do pastor é presidir, governar, liderar. É responsabilidade dele, sim. Por que essa não é uma responsabilidade que Deus atribui aos profetas?
Porque esta não é uma responsabilidade que Deus atribui aos evangelistas. Porque essa não é uma responsabilidade que Deus atribui aos mestres. Esta é uma responsabilidade do pastor. Por quê? Porque é ele que tem a responsabilidade, lembra o primeiro, de cuidar da igreja. Se eu tenho a responsabilidade de cuidar, obviamente, eu tenho que ter a responsabilidade de decidir, e de liderar, e de presidir, e de governar. Porque como eu serei cobrado de tudo, nada mais justo que eu também seja a liderança. Como que para muitos isso é uma coisa maravilhosa, algo desejável. E é uma responsabilidade, amados, muito, muito, muito séria. O Senhor nos dá, venha nos incumbir de cuidar da igreja, mas também Ele diz que é responsabilidade dEle governar, presidir, liderar. Por isso que uma igreja não pode ser liderada por outro ministério que não seja do pastor. Por quê? Porque é ele que há de dar conta das ovelhas. Ele é que vai apresentá-las ao Senhor. Ele é quem vai, mas espera aí, se um mestre está ensinando coisas erradas na igreja, não é responsabilidade dele também, porque ele está ensinando coisas erradas? Não. A responsabilidade é do pastor. E ele precisa saber o que está sendo ensinado, mesmo que por outro ministério. Ele precisa saber se está existindo divisões e profecias enganosas e mentirosas, porque é responsabilidade dele governar o rebanho. O pastor é aquele que orienta e governa o rebanho. É dever dele cuidar da igreja? Sim. É dever dele ser um exemplo? Sim. E é dever dele também liderar e governar as ovelhas. Não é de outro ministério. Porque os profetas não hão de dar conta do resultado do seu ministério. Porque ele foi o quê? A voz de Deus. Deus mandou ele falar, ele falou. O efeito, aonde isso vai dar, as consequências, não é responsabilidade dele. Jonas tinha que ir a Nínive e pregar o arrependimento. Se eles não se arrependessem, Jonas não tinha nada a ver com isso. Se ele se arrependesse, Jonas também não tinha nada a ver com isso. Ele só foi para trazer a mensagem. E ponto. O arrependimento depende daquele povo, não dele. Isso é ser profeta. É falar o que Deus ordenou. Já os pastores têm a responsabilidade de cuidar. Por isso eles devem governar. Eu quero falar de uma outra característica aqui também. Vamos voltar lá em Hebreus. Volta um pouquinho mais para o fim. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Desculpa, amados. Falei errado aos irmãos. É Lucas. Lucas capítulo 15. Vamos abrir lá? Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 6, eu acredito ser o suficiente. Vamos tentar avançar aqui. Lucas 15, do 4 ao 6. Diz assim: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros gostosos. E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Talvez você pense que isso está inserido dentro da primeira responsabilidade que nós falamos aqui, que é de cuidar das ovelhas. Cuidar das ovelhas. Amados, o que o Senhor está ensinando aqui, que a responsabilidade de velar pelas almas é do pastor. A responsabilidade é de cuidar, sim, de cuidar. Mas existem ovelhas que saem de dentro do rebanho e se perdem. Não, eu vou cuidar dessas que estão aqui. É responsabilidade do pastor também velar por estas almas. Preste atenção, amados, ovelhas
perdidas. Eu já falei isso já algumas vezes aqui. Existe uma grande, imensa diferença entre o filho pródigo, que o pai não saiu para ir atrás dele, que o pai não deixou a sua casa, o seu outro filho, e foi atrás do filho pródigo. É muito diferente deste outro tipo de ovelha, que é uma ovelha que se perdeu, e o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela uma que se perdeu. Porque existe uma diferença entre o filho pródigo, que é, presta atenção, amados, é a ovelha que está decidida a não estar mais na presença do Senhor, não quer mais servir a Deus, deseja mais o mundo e o que o mundo tem a oferecer do que Cristo, não quer renunciar a si mesmo, e ele está decidido, não há o que fazer. Aliás, como falamos sobre o ministério de evangelização, é uma perda de tempo, não existe mais interesse. Deixa ele vai viver a vida dele, ele vai fazer tudo o que ele quer. Você não pode impedir isto. Você nem tem que perder o seu tempo insistindo em tentar encontrá-lo, achá-lo. Foi isso que aconteceu no filho pródigo. O pai não foi atrás, porque conscientemente aquele filho deixou tudo, ele sabia. Ele fez não por engano, ele fez porque ele desejava aquilo. E nada o pai pôde fazer. Porém, a ovelha perdida, como nós lemos aqui, o pastor vai atrás. Por quê? Porque ela está perdida. Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não compreendeu que a atitude dela está conduzindo ela à perdição. Ela precisa ser orientada. Ela precisa ser apacentada. Ela precisa ser cuidada. E isto é uma responsabilidade, amados, responsabilizado ao pastor. Velar pelas almas. Olha o que diz aqui, amados, agora, em Tito. Tito está ali um pouquinho antes de Hebreus, tem Filemon, e aí Tito. É um livro curto, de apenas 3 capítulos. Tito, capítulo 1, a partir do versículo 7, nós iremos ler. Tito 1, 7, diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, ou seja, que tem domínio próprio. Ele está falando aqui, chamando a temperança, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Amados, presta atenção, vamos fazer uma lista aqui, juntos, a partir do versículo 7, diz assim que o pastor tem que ser irrepreensível. Irrepreensível, na verdade, é um resumo de tudo que ele vai falar daqui para frente. Então vamos pegar irrepreensível e vamos colocar um pouco de lado. Vamos vir ponto a ponto, característica a característica, ok? Diz assim, ele tem que ser como um dispenseiro da casa de Deus, um homem que existe para servir ao povo e não se servir do povo. É responsabilidade do pastor servir o povo, lutar pelo povo, se doar pelo povo, mesmo que o rebanho não retribua. Dispenseiro é aquele que está oferecendo, servindo e lutando e trabalhando por estes. Essa é a primeira característica. Se existe um pastor que não se doa ao povo, ele não é pastor segundo o querer e a vontade do Senhor, biblicamente. Segundo ponto que ele fala aqui, ele não pode ser soberbo, não pode ser arrogante, não pode ser presunçoso, não pode olhar as pessoas por baixo. Não. Terceiro ponto que ele diz aqui, ele não pode ser iracundo. Vive arrumando briga, discutindo, arrumando problema, não consegue viver em paz com ninguém.
Quarto ponto, ele diz aqui, ele não pode ser dado ao vinho. Porque a Bíblia nos ensina que o problema é que o vinho passa a governar a vida do homem. Mas ele tem que ser conduzido e se embriagar do Espírito Santo. Outro ponto aqui, quinto, ele diz que ele não pode ser espancador. Nem precisamos, explicar um pouco isso. 6, ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Aqui, amados, me desculpe. Aqui, olha, não vou falar a maioria, mas um monte de pastor você pode cortar e colocar de lado. Não podem ser movidos por interesses, por ganâncias de crescimento, de avantajar-se sobre o povo, de ter, de conquistar, de crescer. Não pode existir ganância, nem na sua maneira de viver e nem mesmo para com o povo. Eu já falei isso para os irmãos, não aqui na igreja, mas em particular, com muitas vidas já falei sobre isso. A incoerência que existe hoje dentro das igrejas, porque o Senhor Jesus nos traz uma parábola dizendo que é uma loucura, amados, inconsciente. E isto não pode ser ensinado pelos pastores, e os pastores praticam este mesmo erro da parábola do rico insensato, aonde a sua colheita foi tão abundante, mas tão abundante, que o que ele fez? Ele destruiu seus celeiros e aumentou seus celeiros. Ele já tinha muito, e o que ele fez quando Deus abençoou ele muitíssimo? Ele foi e aumentou o seu estoque. E o Senhor fala assim: louco, essa noite ainda você vai morrer, e o que você juntou, para quem vai ficar? Deus abençoa, Deus abre portas, ajuda, e o irmão está andando com um carro de 600 mil reais, e dá testemunho na televisão, dá testemunho na igreja, e se engrandece por isso. E o irmão que está ao seu lado não tem dinheiro para o passe do ônibus para ir para o culto, está com a sua luz cortada, não tem água na sua casa. O que é isto? E ainda assim, amados, não somente o povo, mas os pastores estimulam e ensinam que o caminho daquele que ampliou os seus celeiros para não dividir é o caminho correto. Isso é ganância. Amados, a medida transbordante pode parecer tolo o que eu vou dizer aqui, mas é tão simples. A medida transbordante significa que ela não te pertence. Ela está excedendo o copo, ela está excedendo os seus limites. Não é para você, não é seu, é para quem está à sua volta, quem precisa, quem está, amados, sendo conduzido na seca e se perdendo. A medida transbordante não é nossa. E aí o que nós fazemos? Vamos construir um celeiro ainda maior, vamos aumentar os nossos sonhos. Vamos então estimular a nossa ganância a desejar coisas ainda maiores. O meu sonho era ter um carro, agora eu tenho. Então meu sonho agora é ter 2 carros. Agora eu tenho. Meu sonho agora é ter 5 carros. Agora eu tenho. Meu sonho agora é ter um helicóptero. Agora eu tenho. Agora o meu sonho é ter um avião. Amados, é assim. Olha a continuação, 8. Mas, dado a hospitalidade, tem prazer em receber as pessoas, tem prazer em hospedar pessoas, em juntar o povo, viver junto no aprisco. Isso é uma característica do pastor. Diz que ele é amigo do bem, vence o mal com o bem, moderado. É uma pessoa, moderado vem junto com o justo, que pratica a justiça, que se preocupa em ser correto com todos, não só com os que interessam, não só com os seus interesses particulares. Quando me interessa eu sou justo, mas quando não me importa eu mudo de ideia. Minha palavra vale 2 coisas, eu mudo de ideia toda hora, é ser justo. Ele continua dizendo, santo, temperante, se santifica, também tem domínio próprio. Ele continua dizendo 9, e ele retém firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso também para demoestar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. A palavra ministrada pelo pastor precisa ser a sã doutrina verdadeira, pura e imaculada, porque ele, como diz aqui, ele retém firme. E é difícil, amados.
permanecer firme a pregar somente a sã doutrina, não o que me interessa, não por ganância, não por interesse próprio. Isso é a característica do pastor, porque ele tem esse compromisso com o Senhor. Ele é um dispenseiro, ele existe para servir o povo, dando a sua vida como exemplo e modelo. Isso é um pastor. Esse é o ministério de pastorado que nós vimos aqui. E eu quero encerrar com os irmãos num texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, que retrata perfeitamente isto tudo. João capítulo 3, nós vamos ler o versículo 29 e o versículo 30. Olha o que diz aqui, amados. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João está dizendo o seguinte: a esposa tem um dono, a noiva tem um dono, a igreja tem um dono, e esse dono é Cristo. Porém, Cristo ainda não voltou para encontrar a sua noiva. Porém, o esposo ainda não voltou para encontrar a sua esposa. E por isto, ele confiou, ele levantou um amigo, um homem de sua confiança, para cuidar dela, enquanto ele não volta. Este amigo são aqueles que têm o dever e a responsabilidade de cuidar da igreja. Eles não são a noiva em si. A responsabilidade deles é cuidar, preparar a noiva para o noivo. O que muito acontece nas nossas igrejas no Brasil e no mundo é um adultério entre o amigo e a noiva, aonde a noiva e a igreja se apaixonam mais pelo pastor do que por Cristo. E esse texto é muito claro dizendo que a responsabilidade do noivo é só cuidar da noiva, porque ela tem um dono, e cuidar para quando ele voltar, ela estar preparada. Mas o que muitas vezes este amigo faz é fazer com que a noiva se apaixone por ele. Por isso vem o versículo seguinte dizendo que é necessário, é fundamental que Cristo cresça e que eu diminua. O amigo não pode aparecer. O amigo não é a peça mais importante, mas Cristo. E o que tem acontecido é o inverso. As pessoas não seguem mais o que o Senhor diz, as pessoas não escutam a sua palavra e seguem ela, as pessoas escutam o que o pastor fala. E se ele falar para votar nesse ou naquele, eu voto também, eu não quero nem saber o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu faço o que ele manda e não o que Cristo quer. A igreja está servindo a homens, o amigo agora se apoderou da esposa, se apoderou da noiva. E não existe mais o desejo e o anseio do encontro. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Sejam sinceros com vocês mesmos. Não respondam. Pense para si. Eu sei a resposta. Porque você não vai responder só por você mesmo. Você vai responder por todos que você conhece. Aí, com você. Sabe por que a igreja do Senhor, na face da terra, no Brasil, ela não quer que Jesus volte hoje? Porque ela não espera por Cristo. Porque ela não ama Cristo. Por isso ela não quer que Jesus volte. Por isso ela não sente desejo nenhum da volta de Cristo. Por isso que ela não sente vontade desse mundo acabar e ela se encontrar com o seu noivo. Não existe essa expectativa. É completamente diferente, amados. Eu passei por isso. Eu fui noivo. E nós, eu e a minha esposa, esperávamos ansiosamente, contávamos dias e falávamos, por que não passa mais rápido? Nós queríamos, amados, se pudéssemos pular aquele 1 ano e 4 meses e ir direto para o dia do casamento, nós faríamos isso.
Nós não víamos a hora de estarmos juntos. Por que a igreja não sente esse desejo? Muito, amados, a responsabilidade maior é porque os pastores não têm ensinado o povo a se preparar para Cristo, mas a se preparar para o mundo, se preparar para o dia de amanhã, se preparar para enfrentar as batalhas aqui nessa terra, se preparar para pagar os boletos, se preparar para enfrentar o seu patrão. E o Senhor vem e nos ensina que é uma das formas, se não a forma mais miserável de viver sobre essa terra, é esperar que Cristo venha resolver os nossos problemas aqui. Ele não veio para resolver a nossa vida nessa terra, amados. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos. É por isso que a igreja não tem desejo nenhum que Cristo volte hoje. Porque existe já esse adultério, em que os pastores estão ensinando a igreja não a amar ao Senhor, não a desejar a sua volta, mas a arrancar tudo que pode dele para ter uma vida conforme a sua ganância, a sua torpe ganância, assim estimula a querer e desejar sobre essa terra. Amados, porque verdadeiramente todos aqueles que amam o Senhor, que esperam pelo seu noivo, anseiam desesperadamente por esse encontro. É necessário que o Senhor cresça, que Ele seja desejado, que Ele seja o alvo, centro da busca de cada um de nós. É isso que eu, como pastor, tenho o dever e a responsabilidade e a obrigação sobre o povo. De fazer com que o povo olhe para o Senhor, para o esposo, como deve. E que desejem, que queiram exatamente estar com Ele. Mas como aprendemos e sabemos, Paulo diz lá em a segunda carta que ele escreve ao irmão Timóteo, no capítulo 3 e também no capítulo 4, que no fim dos tempos, lá no século 21, nós estaríamos, amados, cercados de homens que buscam somente os seus próprios interesses. Homens que desejam somente alcançar aquilo que lhe interessa. Não estão preocupados com Cristo, nem com a sua obra. Isto é ser pastor. É cuidar da igreja. É ser um exemplo da igreja. É governar a igreja. É ser, amados, verdadeiramente um dispenseiro. É velar pelas almas, é dar a vida por eles. É não ensinar com torpe ganância, mas a verdade. Esse ministério, amados, é muito sério, muito importante, é o ministério mais conhecido, mais difundido, mais propagado, e também é um ministério que mais, amados, infringe aquilo que o Senhor espera, como cumprimento e função do corpo de Cristo. Nós temos que refletir muito sobre a nossa posição. O que é ser pastor de verdade? O que é ser amigo do noivo? Amém?